Olá, pessoal. Mais uma vez, podcast de O Especialista com Juliano Coleta. E hoje nós vamos tratar sobre mercado financeiro juntamente com o mercado imobiliário, como investir em ambos, sem se descapitalizar e ir crescendo o seu patrimônio, com dois convidados muito especiais. Mas antes de apresentá-los, roda a vinheta. Então, hoje com a gente aqui, Alexandre, seja muito bem-vindo ao Especialista com Juliano Coleta. Por favor, se apresente para nós. Obrigado. Primeiro, agradecendo ao convite, né, Juliano? É um enorme prazer estar aqui participando com você, juntamente com o Thiago, né? E apresentando aí as oportunidades que o mercado imobiliário traz para todos os investidores, né? Eu sou diretor da Z15, né, incorporadora que estamos há 11 anos no mercado, com mais de 11 empreendimentos entregues, mais de 130 unidades, né? E cada vez crescendo mais. E, Thiago, você representando o mercado financeiro aqui para nós, meu amigo pessoal, meu consultor financeiro, do escritório da FAMI, afiliado da XP. Então, já te apresentei inicialmente, mas, por favor, se apresente mais completamente aí para o nosso público. Maravilha. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Estou no mercado financeiro já desde 2016, fiz uma troca de carreira. Para mim foi o auge, achei maravilhoso isso. Gosto do mercado financeiro. Já estou nele na pessoa física há muito tempo. Sou empresário, digo que sou algumas coisas, né? Sou empresário, sou leitor, sou escritor também. Hoje eu ajudo a resolver problemas utilizando o mercado financeiro. Sou sócio da FAMI Capital, sou assessor de investimentos, utilizo o mercado financeiro para chegar à resolução desses problemas financeiros. A gente brinca, né, que o mercado financeiro não se resume a uma ou outra investimento, mas assim a construção de patrimônio ao longo da vida. Então, falando em patrimônio, junta o útil ao agradável, né? Exato. Isso mesmo. Vamos começar então, Thiago, no seguinte sentido, né? Vamos lá. Que muita gente não entende a complexidade do mercado financeiro. Não apenas com foco no mercado imobiliário, mas o mercado financeiro não todo. E como que nós conseguimos fazer? O que você diz hoje, né, para o pessoal sobre a diversificação? Qual é a importância da diversificação do teu portfólio hoje no mercado financeiro? Muito bom. Obrigado pela pergunta. Muito, muito bem colocada. Que eu costumo dizer, né? Com a experiência que a gente tem ao longo do tempo, o que as pessoas fazem de errado, antes de responder a tua pergunta, qual é o principal erro das pessoas, né? Elas não têm objetivo definido. Então elas não sabem o que querem. E só vai guardando, só vai aplicando e geralmente aplica mal e guarda mal, não dá valor para isso. Quando a gente fala de diversificação de patrimônio, o que a gente quer dizer ao final do dia é: entenda qual é o teu objetivo, o que você quer da vida, o que você quer construir. Você quer acumular recurso, quer construir patrimônio, porque é diferente. Parece igual, mas é diferente. E quando você fala diversificação, acredito que o mercado financeiro é como se fosse uma caixa de ferramentas, tem várias ferramentas. Então você pode usar todas essas ferramentas a teu favor no momento certo. Isso, ao final do dia, é diversificação. Você saber para onde que você está indo, qual ferramenta que você vai usar nesse caminho, se vai mais pela linha de investimento, mais pela linha de imóveis, mais pela linha do conhecimento, que também é bem importante. Então, mas pegando tudo isso daí, nós podemos entender, então, que independente, né? O importante é nós, mercado, estarmos sempre amparados por pessoas, conforme que nem você, que tem esse conhecimento técnico, né? Do Perfeito. mercado em si como um todo, do que está acontecendo, projeções futuras, certo? E trazendo um pouquinho para a nossa realidade do mercado imobiliário hoje, o que você pode nos dar de exemplo, por exemplo, de referente à taxa de juros, né? Eu vou aplicar para tanto com financiamento com taxa de juros tanto. Né? Mais uma forma bem simples, assim, o que você pode nos trazer em relação a financiamento versus taxa de juros? Cara, olha que interessante. Nós temos hoje Nós moramos no Brasil, que é uma economia um pouco mais complicada, com uma política mais complicada, e nós temos uma taxa de juros alta referente aos outros países. Hoje nós tivemos a reunião do Banco Central há poucos dias, subimos a mais a nossa taxa de juros, foi de 10,5 para 10,75, que é bem alta essa taxa de juros. E aí quando a gente começa a olhar,
não é só essa taxa de juros, mas tem outras taxas, outros indicadores que também ajudam. Inflação do jeito que está, hoje está um pouquinho mais baixa, mas a nossa média histórica é de uma inflação mais alta. E quando você se depara com uma Selic a 10,75 e uma inflação na casa de 4,5, quase 5, e você começa a ver que existem outras possibilidades, por exemplo, ir para a área dos imóveis, né? Ir na área dos investimentos voltado a curto ou a longo prazo, você começa a fazer uma mescla desses caminhos, desses investimentos, você consegue aproveitar o momento de taxa de juros alta, como está agora, já pensando de como que vai ser a queda das taxas de juros. Porque hoje ela está alta, mas ela não vai se manter alta por muito tempo. Então, como é que você aproveita o melhor do mundo na taxa alta, se preparando para uma queda? Isso é o planejamento e é nisso que você vai ganhar dinheiro. Então, aproveitando na parte de juros, na taxa alta de retorno dos investimentos que acabam sendo, né? Nessa situação, para quem é mais conservador, nós podemos até citar um caso, né, Alexandre? Sim. De facilidade hoje para você permanecer com o teu fundo de investimento praticamente intacto versus elevação do seu patrimônio imobiliário. Sim. Né? Nós podemos citar hoje a possibilidade, junto com a Z15, de um empreendimento, que até gostaria que você apresentasse, o Iambi, lá no bairro Tingui, que traz essa possibilidade de até 95% de financiamento junto ao apoio à produção. Perfeito. Eu até gostaria de fazer um paralelo em relação ao que o Thiago comentou, né? Então, no mercado financeiro, ele comentou que a pessoa tem que ter um objetivo, né? O que ela busca, né? Se é acumular capital ou, enfim, tem um outro objetivo. E é legal que a escolha no mercado imobiliário também se pauta dessa mesma maneira. Qual que é o teu objetivo, né? Teu objetivo é crescimento patrimonial, é ter uma carteira, né, de aluguéis para ter uma aposentadoria eventualmente melhor, né? Então isso é um paralelo que casa nos dois mercados, né? Realmente a taxa de juro alta, ela compromete não só ela compromete, de certa forma, o mercado como um todo, né? A taxa de juro hoje, ela é utilizada, e o Thiago me corrige se eu estiver errado, para controlar a inflação, né? Você aumenta a taxa de juro, de certa forma, para fazer um controle da inflação. E qual que é o objetivo disso, né? Dar uma segurada no consumo, enfim, né? Na economia, para que a inflação não estoure. Então, de uma forma muito simples, né, Thiago? Talvez seja isso. Mas é interessante que no mercado imobiliário, mesmo com taxa de juro alta, né? E a gente já passou, me corrija, acho que em 2015, mais ou menos. 14, 15, 16. A taxa Selic também estava alta, enfim. Mas é legal porque a gente nunca deixou de crescer também, desde quando começou, né, na construção. Mas mesmo com a taxa Selic no patamar que está, existem inúmeras oportunidades. Até porque o Thiago pode dar um exemplo bem prático isso para nós, né? Com a alta da taxa de juros, a chamada de investidores conservadores, né? Sim. Fica mais atrativo. Sim. E é aí que quem compra o imóvel na planta, com uma entrada reduzida, podendo financiar junto à instituição financeira ou de um plano empresário ou de um apoio à produção, Sim. você tem essa facilidade, né? Porque você vai ter o teu capital investido, você não vai se descapitalizar, que nem eu falei há pouco, você vai crescer o seu patrimônio, aonde a taxa de retorno do seu capital investido vai pagar o financiamento do apoio à produção, certo, Thiago? Que nem nós estávamos fazendo aquelas contas no início aí. Né? Então, isso torna muito atrativo. Né? E é por isso que eu citei o Iambi, né? Que é hoje o que nós temos aí com essa grande possibilidade, certo? Na verdade, eu fiz um paralelo com o que o Thiago comentou, mas eu não cheguei a responder, né, a pergunta, mas é que o papo vai fluindo pelos caminhos aqui da conversa, né? Mas realmente, um dos exemplos é realmente o Iambi, que é esse produto que nós temos aqui na região norte de Curitiba, né? Dentro de uma modalidade de financiamento que é muito interessante. Então, assim, de forma muito sucinta, né? Como que nós trabalhamos? Hoje nós temos um valor de venda desses apartamentos inferior ao valor de avaliação pela instituição financeira, né? E o financiamento, ele é calculado em cima do valor de avaliação da instituição financeira. E como nós estamos trabalhando com um valor inferior a esse, abre uma margem, né, para o cliente comprar com uma entrada muito baixa. Então, hoje a gente enxerga essa oportunidade não só
para o cliente final que pretende comprar como moradia, mas uma boa oportunidade. Para ser bem sincero, até hoje foi a melhor oportunidade que a gente teve dentro dessa modalidade de financiamento, né, para o investidor. Inclusive pela região. Sim. Porque hoje, até né, trazendo para vocês clientes que queiram comprar tanto para moradia, que nem o Alexandre falou, ou como investimento, hoje o Iambi na região está com um metro quadrado muito atrativo. Está abaixo do valor do metro quadrado aplicado na região, inclusive, que nem o próprio Alexandre falou, Exato. pela avaliação da Caixa Exato. Econômica. Então, se você tem esse interesse, né, nos procure, vai no final do vídeo, como todos os outros, vai estar os nossos Instagrams lá, nos procurem, vocês vão receber orientação, vocês vão receber atendimento já técnico especializado, não só como investimento, mas também como moradia própria. Não pode perder essa oportunidade. Né? Por exemplo, tem unidades lá, né? Só citar a questão financeira até para o Thiago poder fazer um comparativo com investimento, certo? Nós temos unidades hoje de R$490 mil, que foi avaliada a 560 mil. Perfeito. Então, quer dizer, você já sai ganhando R$70 mil, basicamente. Né? E R$70 mil é o que você vai gastar com todo seguro de obra mais documentação. Então, quer dizer... E tudo isso num período de 24 meses. E olhe lá. Né? Dependendo da chamada de capital, do que acontecer, pode antecipar, mas num transcorrer normal, 24 meses. Certo? Uhum. E nessa situação, se você tem um fundo de investimento onde você precisaria descapitalizar desses 300, 400 mil reais, o que hoje poderia ser feito, Thiago, né, num fundo de investimento, por exemplo, de 300 mil reais, que nem nós estávamos conversando, na rentabilidade mensal versus o cronograma de obra, versus o apoio à produção, que a gente chama financiamento na planta? Olha que legal, né? Até respondendo a tua pergunta e depois voltando a alguns pontos que eu achei interessante. Hoje nós temos um mercado brasileiro com uma taxa de juros muito alta que possibilita oportunidades para o investidor ganhar dinheiro com mais segurança, com mais tranquilidade, ou seja, né, correndo menos risco. E quando você vai para um ambiente muito mais seguro, mais tranquilo assim, você se depara com uma renda fixa rendendo 10,75 ao ano, com possibilidade de subir, com possibilidade de você fazer um trabalho melhor ainda, né, e poder chegar naqueles 1%, um pouquinho acima de 1% ao mês. Isso é bom, por um lado, porque te gera uma segurança, uma tranquilidade, gera uma possibilidade de você poder fazer resgates ao longo do tempo, para daí sim pegar esse capital e destinar para uma outra aplicação, para um outro objetivo, que te traga muito mais retorno. Quando a gente pensa que o juros está alto no Brasil, para quem não conhece, e a nossa ideia é trazer conhecimento, trazer mais conhecimento para o pessoal, é que você entenda que juros altos gera muita oportunidade no mercado financeiro, seja para investimentos com dinheiro ou para investimento em outros produtos, que é a diversificação que a gente vem falando. E quando se fala juros altos, novamente puxando para isso, o mercado de fora, quem é investidor institucional, quem tem muito dinheiro na mesa, o que ele enxerga no Brasil? Ou ele enxerga um juros expansionista, que não é o nosso caso agora, isto é, um juros mais baixo, uma economia acelerando mais, ou ele enxerga um juros retracionista, né? Um juros mais restritivo, que é aquele juros onde a pessoa não pega crédito, o dinheiro não circula mais, que a gente também não está vivendo. E olha só, por mais que o juros esteja alto agora, que deveria ser restritivo, não é, porque está tendo crédito, está tendo dinheiro na praça, as pessoas estão comprando, estão financiando, estão se capitalizando. Então, isso gera oportunidades dentro do mercado financeiro. Primeiro, para você ter um dinheiro aplicado a um juros alto e receber por isso. E o que vai fazer com esse dinheiro que você está recebendo? Por que não colocar em outro produto que traga outro tipo de rentabilidade para ti? Então, agora eu venho com o Alexandre. Dentro disso que o Thiago apresentou de possibilidades, né? Alta de juros, teu dinheiro rendendo mais, você não se descapitalizando, adquirindo, e você, inicialmente, você tinha dito que depende muito da tua perspectiva, do que você pretende. Sim. Né? Comprar para morar, comprar para investir, e se for investimento, revenda, locação, você pode dar um panorama para nós, hoje, por exemplo, do que seria, né, um investimento para você morar, ou quem quer investidor realmente que quer comprar para revenda ou comprar para locação, mais ou menos um panorama de vocês como incorporadores, vocês estão vendo o mercado? Sim. Até complementando o que o Thiago disse, né, a taxa de juro mais alta, ela também te traz oportunidade no mercado imobiliário, não pelo fato desses motivos que eu falei anteriormente, relacionados ao IMB, por exemplo.
mas te dá a possibilidade de muita escolha. Porque o que acontece? No momento que a taxa de juros cair, né? A economia tende a bombar mais, né? Então, as oportunidades ficam mais escassas também, né? Principalmente as oportunidades imobiliárias. Se a taxa de juros cai, o mercado imobiliário começa a vender muito. Inclusive, uma vez eu fiz uma apresentação e eu mostrei um vídeo do Ricardo Amorim. É fantástico esse vídeo. Ele mostrando a taxa de juros caindo 0,5%, o quanto de gente que você traz para o jogo novamente. Perfeito. É um número absurdo, né? Então, a taxa de juro alta, ela te traz muita oportunidade de escolha, né? Ao passo que você aguardando a taxa de juros cair, enfim, etc., aí aquele produto não vai mais ter. E quando isso acontece, os preços aumentam também, né? Os preços dos imóveis. Então, foi até uma pergunta que um cliente me fez essa semana. Foi basicamente nisso, até para aproveitar o gancho, tanto você quanto o Thiago podem, né, entrar apresentando a situação, que realmente a taxa subiu, o pessoal se recolhe. Só que quem compra o imóvel nesse momento, ele tende a surfar a alta, né, surfar a onda que a gente chama da valorização imobiliária muito mais... do que já quem vai esperar para comprar na baixa. Com certeza. Né? Uhum. E aí, o que acaba? Sai daquela média que, numa reunião que nós tivemos, né? Você apresentou de 10,8 de rentabilidade aí, pé no chão, ao ano de valorização do seu patrimônio. Pode chegar ao que é um patamar de 15%, 20%. Você pegar essa flutuação nesse exemplo de taxa elevada, né? Onde o mercado se retrai. Sim. Hoje mesmo, né, nesse mês passado de agosto, saiu uma pesquisa que foi amplamente divulgada, até tem naquele material, né? Uhum. De janeiro a julho, né, a valorização imobiliária em Curitiba foi algo impressionante, né? Algo em torno de, não me recordo exatamente aqui, mas algo em torno de 12% num semestre, né? Claro, a gente tem algumas questões como liquidez, né, que no mercado financeiro você tem uma liquidez maior, enfim, mas como investimento, assim, é um crescimento absurdo. E é legal também que a gente observa muito isso, né? Eu adoro economia também, acompanho bastante, e você tem que lançar os produtos adequados nos momentos adequados, né? Então, por exemplo, nós entregamos o Botânico, que são os empreendimentos de estúdios, né? Em frente ao Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná. E o que aconteceu? Em 2020, né, a Selic bateu 2%. Né? Eu falei, poxa, vamos criar um produto, né, imobiliário para que a gente possa atrair os investidores. Né? Na ocasião, 2% ao ano a taxa Selic, a poupança rende isso, né? 70% disso. Imagine. 1,4% nessa época, rendia a poupança no ano. 1,4%. E a inflação, não sei se vai se recordar em quanto estava, mas que tivesse Tava alta. Tava alta, né? Alta. Mas que tivesse ali 5%, 6%, ou seja, o dinheiro aplicado na poupança perdia em 2 a 3 vezes o valor da inflação, né? E aí a gente falou, bom, nessa época também já tinham alguns lançamentos de estúdio e tudo mais, e pensamos, bom, vamos criar um produto para esse investidor, tirar o dinheiro da poupança, na qual ele está perdendo para a inflação, né? E colocar num produto imobiliário que ele tenha uma rentabilidade digna, no mínimo, né? E aí, a gente foi atrás dos produtos, né? Então, poxa, quais são os produtos hoje em dia que atraem uma rentabilidade maior? Né? O estúdio, né? O estúdio te traz uma rentabilidade maior do que um apartamento de 2 quartos, 3 quartos, salvo algumas exceções, né? Então o momento era bem, bem oportuno para esse tipo de produto. Então a gente surfou aquela onda ali, né? E hoje é um produto que as pessoas que compraram na planta, né? A gente tá colocando para alugar agora, tá passando tá dando quase 2% ao mês, cara. Né? Estúdio realmente. Estúdio tá uma coisa absurda para locação. E eu tô falando de long stay ainda, não estou falando de short stay, Airbnb, nada. Eu tô falando de locação de longa temporada. E olha que coisa interessante, né? Quando a gente olha a parte de liquidez, pegando aquele gancho que você falou, o mercado financeiro tem mais liquidez. Eu digo que é totalmente relativo, né? Embora o dinheiro físico ali seja mais fácil de sair em algumas ocasiões, que colocar a venda do imóvel, buscar vendedor, etc. Sim. Boa parte das pessoas
que aplicam sozinha ou estão começando no mercado financeiro, aplicam errado. Se você aplicar errado teu dinheiro, a tua liquidez vai pro vinagre junto. Deu, pô, de repente tu acha que tu tem lá 500 mil reais aplicado, mas está diversificado em vários produtos ali de longo prazo. Tu vai resgatar aqueles 500 mil, viram 300. Então, existe liquidez? Existe, mas a que preço, a que custo? Na parte dos imóveis também tem essa dificuldade. É a mesma coisa. Essa dificuldade também. Então, Porém, existem formas de você se planejar bem antes, né? Então, Sim. você pode unir o melhor dos dois mundos. A liquidez do mercado financeiro com produtos mais conservadores, com um resgate mais rápido. E se você partir para um resgate mais demorado, sabendo o que está fazendo, com planejamento. Sim. É igual a compra de um imóvel na planta, por exemplo. Você não vai comprar agora para vender no mês seguinte. Sim. Tu vai ter um espaçamento de tempo ali. Sim. falando em espaçamento de tempo, Thiago, aproveitando aqui, falando até de rentabilidade, lucratividade, né? O que você pode nos dizer aqui a longo prazo? Né? Vamos lá. Em relação ao investimento financeiro versus o imobiliário, né? Tendo em vista que o Alexandre explicou, né, da possibilidade de você investir, seja para um short stay, no long stay, quer dizer, o que você vê de rentabilidade hoje para o mercado, né, futuro, para nós podermos... Eu gosto dessa pergunta. Quando vem de planejamento e taxa para mim, o que a gente enxerga, né? O Brasil é um país que vende juros altos. Então, isso é fato, acontece. Seja a 14, 12 ou 8, é um juros alto para o nosso patamar. Quando você começa a colocar isso em planejamento mais longo, e vamos colocar longo aí 3 anos, 5, 12, 10, para frente, assim. Vamos analisar, desculpa interromper, vamos analisar 3, 5 anos. Perfeito. Seria uma média de um empreendimento. Certo? Você comprar na planta até a entrega das chaves. Dependendo do tamanho do empreendimento, uma média de 3 a 5 anos. Pelo menos 24 meses, né, ali, mas pode trabalhar 36 a 60 meses, dependendo do tamanho do empreendimento. Vamos trabalhar nessa... Perfeito. O que a gente vê hoje, né? Nós temos uma inflação que neste momento está baixa. A gente veio de uma inflação alta, caindo por 3 anos. Agora parou de cair e estabilizou. Está na casa dos 3%, 4%, mais ou menos, a inflação IPCA. Nós temos uma Selic alta, em 10,75, e qual que é a projeção dela? Se a gente olhar o cenário hoje, o nosso mercado ele é feito da expectativa das pessoas. Hoje a expectativa é que a Selic volte a subir mais um pouquinho para depois começar uma queda gradual. Se isso acontecer dessa forma, o mercado brasileiro, pensando aqui para 1 ano, 2, 3 anos, o investidor estrangeiro enxerga o Brasil com mais bons olhos. Ponto. O que vai acontecer nesse meio do caminho? Se a gente for olhar historicamente o Brasil, a cada 4 anos, 5 anos, acontece alguma calamidade no Brasil que vai muito para cima ou muito para baixo. Ou troca de governo, ou é pandemia, ou é impeachment, ou é greve de alguma coisa e a taxa oscila absurdamente. O que a gente vai ter daqui 2 anos? Eleição presidencial. Né? Hoje nós temos um governo de esquerda no poder e que não tem ninguém para bater. Então, provavelmente, ele começa uma campanha, comece a movimentar o mercado econômico para que as coisas se alinhem pensando numa reeleição. Então, quando você olha o mercado futuro 2, 3 anos para frente, a gente vai ter, a princípio, uma Selic mais alta, uma inflação que hoje está baixa pode começar a subir gradualmente, e se a gente for olhar para a área do planejamento, o que você tem de aplicações para esse prazo? Cara, boa parte vai se concentrar ali entre 10, 12, alguns, talvez a 13, 14%. Pensando num horizonte de 3, 4 anos. Pensando que daqui a pouco vai ter reeleição, pode mudar ou não o governo. Agora, no final do ano, muda o diretor do Banco Central, que mexe e chacoalha a nossa economia também. Isso acaba sendo um olhar um pouquinho mais pontual, como se fosse uma foto do momento. Quando você vai pegar dinheiro para colocar para mais longo prazo, o que a gente olha bastante? As taxas de juros futuro. A gente está olhando a Selic daqui 10 anos, 8 anos, 12 anos. E isso chacoalha totalmente no momento zero. Então, por isso que nesse momento de agora, gera muita oportunidade de realocação. Então, falando nesse momento de agora, então, né? Então, na tocada que nós estamos aqui, né, de crescimento patrimonial, sem mexer tanto no fundo financeiro, né, de clientes investidores. Você acha que então nós estamos no timing de ter uma oportunidade de você fazer lá 5 a 10% de entrada
e financiar o restante no apoio à produção devido à rentabilidade futura dos seus fundos de investimento? Como que você... A questão do time para as pessoas. Eu acho que a gente está no momento ideal de oportunidade, porque a gente tem uma renda fixa com liquidez e taxa alta, que possibilita um ganho mensal ou anual que cubra esse tipo de gasto que você tem. Aí com isso, se você olhar, você vai ter 2 ativos na mão. Um investimento na tua carteira com liquidez e também um investimento no setor imobiliário. Onde você vai ter uma rentabilidade, querendo ou não. Somando as duas, você tem uma acumulação e uma construção de patrimônio juntos. E nesse ponto, nós podemos até voltar ao tópico. O que você, Alexandre, você vê hoje de principal veia de investimento imobiliário para as pessoas? Comprar para aproveitar a alta, né, tanto do Airbnb Sim. quanto desse mercado de locação, que voltou a aquecer esse ano, Sim. né, de uma maneira muito boa, falando em pontos de investimento, ou por uma possível revenda, tendo em vista o que o Thiago colocou, né, do mercado futuro, as pessoas se capitalizarem e voltarem para o mercado. Sim. Eu acho que depende. É aquilo que a gente falou no começo, né? Depende, né? Como o Thiago falou, o nosso país é um país que tem muita instabilidade, a gente não tem muita segurança política, jurídica, econômica, né? E isso faz com que a gente não tenha muita previsibilidade. Até no mercado financeiro, né? Vocês enxergam a curva de juros de 10 anos, enfim, e tudo mais. E que isso reflete hoje, né, atualmente. E que muda radicalmente ainda. E que muda, exatamente. Então, assim, tudo depende, né? Porque o que eu digo? Hoje você vai fazer um investimento com a ideia, como o Iambi, a ideia é flipar. É você entrar agora na operação, o empreendimento ficou pronto e você vender essa oportunidade, vender esse imóvel e você ter ganho ali, né? Naquela apresentação que eu montei, você tem ganho de 100% até 160% sobre o capital investido. Né? Essa é uma operação, mas com base nisso que eu comentei da nossa instabilidade, eventualmente você tem que avaliar isso no momento de realizar esse investimento, né? De realizar, eu digo, quando for o momento de, olha, o prédio está pronto, o que eu vou fazer? Né? Pô, vamos vender? Agora sim eu consigo ver qual foi a valorização efetiva, né? E quanto eu vou receber, se faz sentido, ou então, eventualmente, pode valer a pena alugar. Né? Eu não tenho como prever daqui 2, 3 anos, né, o quanto aumentou o aluguel, se vale a pena, né? Então, eu acho que no momento final do ciclo do investimento é o momento de você amadurecer o que você vai ser feito. E não só isso, você tem que olhar a sua fase pessoal, né? O momento na qual você se Exato. encontra. Eventualmente, Juliano, você pode até se mudar para esse imóvel, né? Para aproveitar uma futura onda que esteja por vir. Sim. Né? Não, eventualmente, você vendeu um apartamento, enfim, realizou o lucro, tudo, tá com esse imóvel sendo entregue, surge uma outra oportunidade. Então, como eu falei, tudo depende do momento econômico, momento pessoal, enfim, né? Então, nessa dependência, né, de momento econômico, momento pessoal, a pessoa ter ciência, estar segura do que precisa fazer. E é uma pergunta que nós, no mercado imobiliário, nós recebemos constante, Thiago, que seria o seguinte: que riscos que eu tenho que tomar cuidado, seja no mercado financeiro ou seja no mercado imobiliário, certo? Pensando nos investimentos. Que risco que eu, como cliente, tenho que tomar cuidado? Tenho que ter ciência e ter alguém para nos dar respaldo sobre isso, né? O que eu aprendi ao longo do tempo, né, conversando muito com investidores, conversando bastante com gente que errou ao longo do tempo também, qual é o principal ponto de atenção, né? Primeiro, a primeira premissa que a gente tem que ter cravada assim na nossa cabeça, assim, na hora que acordar, antes do nome, tem que saber disso. Pra gente ganhar dinheiro, a gente tem que comprar barato e vender caro. Né? Ou comprar muito mais barato e vender um pouquinho acima ali. Então essa é a primeira premissa. Fazer uma boa compra, comprar bem, comprar barato. E quando você tem essa premissa estabelecida, quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter? Primeiro, saber o objetivo. Qual é o meu objetivo? O que eu quero fazer da vida ali? Pô, se eu quero comprar um negócio para curto prazo ou longo prazo? Se eu tiver isso definido, já elimina 50% da chance de problema. Segundo ponto, ter alguém que conheça do mercado, que esteja ali junto, ali, que leve você a pensar em fazer boas perguntas para você mesmo.
né? Não só um tirador de pedido, mas alguém que converse contigo, alguém que, pô, refaça algumas perguntas, entenda o que você está vivendo, o que você quer adquirir. Quando a gente olha para o mercado financeiro, para o mercado imobiliário, o mercado financeiro, eu brinco que ele possibilita que você faça muita coisa. É como se você aprendesse a dirigir agora, hoje, e já entrasse num carro que vai de 0 a 400 por hora e tem 30 botões no painel. Você sabe dirigir, você tem a carteira, acabou de aprender, tá num carro que vai de 0 a 400, mas e aí, qual que é a tua vivência, tua experiência? Não tem. Mas tu tem acesso total, você pode apertar qualquer botão, pode acelerar o carro de 0 a 400 por hora ali. Agora, se você não tem um copiloto do lado dizendo, vai devagarinho, nos primeiros 100 metros aqui, nos primeiros 10 quilômetros, pô, vamos andar 30 por hora pra você conhecer o carro, pra você sentir a pista, vai no investimento mais conservador. Entendeu como é que funciona esse negócio? Então tá. Você já tem teu imóvel? Não tenho. Pô, vamos pensar em formas de adquirir isso. Não só comprar à vista, mas vamos pensar em formas de fazer uma boa compra desse negócio. Exato. Então, e é isso que eu sempre coloco, né? Quando eu vou nas imobiliárias e converso com as equipes, né? Sobre o sistema financeiro imobiliário, é o que eu sempre coloco. Você, corretor, você é consultor de imóveis ou você é consultor financeiro? Você entende realmente do mercado financeiro? Para você querer dar sua opinião pessoal para o teu cliente? Né? Eu sou sincero aqui, pessoal. Eu sempre consulto o Thiago. Né? Eu sou humilde em dizer que existem clientes que eu consigo tocar uma conversa. Só que se eu for chegar num empresário que já está acostumado com o mercado financeiro, não é o meu dia a dia. Então é aí eu trago o Thiago, né? Eu converso com o Thiago, tiro dúvidas com o Thiago justamente por isso. Porque você tem que ter essa segurança. Não é simplesmente você tirar o dinheiro do seu bolso e comprar, porque alguém está dizendo que vale a pena. Realmente, você tem que ter uma média de mercado, e se você já tem um fundo de investimento para não se descapitalizar, e ter essas oportunidades, que são poucos incorporadores que hoje em Curitiba dão. Sim. Tá, pessoal? São poucos incorporadores que hoje em Curitiba dão. Um dos motivos para o Alexandre da Z15 estar aqui é essa possibilidade. Né? Que você não precisa ter R$1 milhão para você crescer o teu patrimônio. Muito pelo contrário. Tá? Muito pelo contrário. Então, trazer essa possibilidade para todos. Todos podem ter o seu investimento imobiliário e crescer o seu patrimônio familiar, desde que tenha o pé no chão e saiba como fazer de forma consultiva, de forma segura, porque segurança financeira familiar não tem o que pague o preço. Sim. Né? Até retomando isso que você falou, né? Deixa eu ter uma dica aqui para os corretores, né? Mas cada vez mais no nosso mercado, os corretores têm que entender de mercado financeiro. Porque hoje as pessoas que têm o capital, né? A gente teve uma democratização dos investimentos, até mesmo, né? Por conta da XP nos últimos anos, né? Então, muitas pessoas viraram investidoras, né? Hoje você não precisa de um capital alto para ser um investidor, né? E os corretores, muitas vezes, não têm muito conhecimento, não sabem debater o momento econômico com a taxa Selic, que isso gera oportunidade de escolha, ou que realmente não é o momento para aquele cliente em específico fazer aquela operação, mas talvez uma outra operação no mercado, né? Então, como eu falei, até uma dica, assim, quanto mais os corretores entenderem de mercado financeiro, taxa de juro principalmente, né? Você acaba conquistando o teu cliente, né? Por você ter mais conhecimento e direcionar ele para o produto certo, trazendo confiança, né? E vai fazer com que o corretor concretize a venda na sequência, porque transmitiu confiança e conhecimento, né? Até porque hoje você conseguir informações básicas sobre o mercado financeiro tá fácil. Tá fácil. Agora, você interpretar corretamente essas informações... Até puxando um gancho teu na parte de corretores, quando a gente pensa hoje, quando me pergunto, né? Pô, Thiago, quem que é o teu concorrente? A resposta que eles esperam é o outro assessor, é o gerente do banco, é o corretor imobiliário. Na verdade, não é. O Google. Meu principal concorrente hoje é a ignorância das pessoas, no sentido simples da palavra. Quando a pessoa ignora o conteúdo, ela não vai saber entender o que eu tô falando, o que o corretor tá falando, o que o gerente do banco tá falando, o que o corretor imobiliário tá falando. Né? E se a pessoa passa a ter conhecimento e discernimento, ela vai ter tomadas de decisão melhores. E ela vai passar a entender que não existe só investimento financeiro, só investimento imobiliário, que um não concorre com o outro, um agrega o outro, na verdade. Você pode ter os dois juntos e crescer teu patrimônio de uma forma muito mais rápida, se você entender como funciona o jogo nos dois lugares. Exato. E não é buscar a informação de uma única fonte. Não.
É você conversar com algumas pessoas, com alguns pares, enfim, e trazer mais de uma opinião, né? Porque hoje o pessoal vai no Google e conversa com o vizinho e pensa que tem opinião formada, né? E aí acontece alguma coisa de errado, investimento errado, seja numa aquisição de imóvel, seja no mercado financeiro, é o mercado que está ruim. Não ela que não se preparou perfeitamente com isso. Isso vocês enfrentam diariamente. Aí entra um ponto muito legal, né? Quando a pessoa acerta, a pessoa acertou. Quando a pessoa erra, foi porque a orientação foi errada, porque a dica foi passada errada. E no mercado imobiliário é interessante e é um dos motivos pelo qual requer bastante... não vou dizer estudo, mas bastante atenção, bastante pesquisa, conversar com as pessoas, porque se você erra uma compra dessa, o ciclo é longo, né? Você tem um ciclo de uma construção de 2, 3, 4, 5 anos, né? E para você sair nesse meio do caminho, aí você acaba tendo um certo prejuízo, né? Até isso que você comentou, né? Tem várias operações que você pode sair antes do prazo, mas você citou ali um exemplo de 500 mil reais, você vai sair com 300 mil reais, né? Então, no mercado imobiliário também, o ciclo é longo, então tem que estudar, tem que perguntar, tem que conversar, conversa com um corretor, com outro, com pessoas que já investiram, né? Pessoas que investem em imóvel, enfim, para conseguir criar seu próprio conhecimento, sua própria percepção se vale a pena ou como vale a pena esse investimento, né? Até porque no mercado imobiliário nós temos várias frentes de investimento, né? Que nem nós estamos colocando. Muitas. Comprar para revender, comprar para alocar, comprar, enfim. Só que além disso, vamos colocar assim de concorrência, mas não é uma concorrência. O mercado mostra concorrência, só que eu vejo que nem o Thiago colocou, falta de orientação correta, né? Nós temos no mercado, por exemplo, o Thiago pode nos esclarecer perfeitamente isso. Hoje, no mercado imobiliário físico, eu posso entrar no investimento, como também eu posso entrar através das FIIs. Perfeito. E muitas pessoas perguntam para os corretores, né? Que trabalham com um determinado tipo de imóvel, padrão de imóvel. E aí, o que você faria? Não é o que faria, é o momento no qual o cliente está. Mas, Thiago, o que seria basicamente para nós entendermos você investir no imóvel físico, para você entrar no mercado imobiliário ou investir através das FIIs? Quais são as cautelas? Enfim, dá um panorama para nós. Olha só que legal. O mercado de imóveis ele é tão bom que tem até na parte financeira. Então, o mercado financeiro criou um produto onde você, investidor, pode aplicar a partir de R$10, 80, R$100, cotinhas, pequenas cotinhas, você pode comprar e participar. E quando você está comprando uma cota dessa, nada mais é que você está comprando uma participação em alguma coisa imobiliária. Seja uma parte física, que é um fundo de tijolo, que está comprando o imóvel, seja na parte do agronegócio, shopping, recebíveis, comércio, residência, etc. E olha só que bacana. Quando você começa a entrar, a conhecer esse mercado do jogo dos imóveis, e pode ser na parte financeira também, começando com fundos imobiliários, escolhendo bons fundos ali. Hoje a gente tem mais de 400 fundos imobiliários. Todos são bons? Por óbvio, não. Né? Daí, conversando com alguém que conheça um pouco mais o assunto, você consegue ir filtrando e aumentando o seu nível de conhecimento. O principal cuidado que você tem que ter. Quanto de dividendo que está pagando por ano? Né? Qual é a taxa de desocupação desse fundo que você está entrando, que é a vacância? Qual é o patrimônio líquido desse fundo? Eu tenho muito investidor que vem para mim e fala, quero investir num fundo imobiliário XPTO da vida. E quando a gente vai estudar esse fundo, ele tem 200 milhões de patrimônio. Eu falo, você tem certeza? Porque é um fundo pequenininho. De repente, um investidor institucional lá tira uma boa parte, tira 5% do fundo, tua cota oscila 15% no dia, menos 15%. Tu tem coração para isso? Tu aguenta esse tipo de coisa? De ver e segurar e não querer sair? Então, quando você vai para fundo imobiliário, ele é muito bom para você ir aumentando tua participação, aumenta teu potinho do dinheiro, para daí, quando você aumentar esse potinho do dinheiro, poder sacar uma parte disso e fazer uma compra, uma boa oportunidade. Na planta ou com antecedência, quanto mais planejado você tiver essa oportunidade, a tendência de você fazer uma boa compra, comprar barato, ela é muito maior. E como a taxa de juros hoje no Brasil está alta, a gente vê fundos imobiliários pagando mais de 1% ao mês. Então aí volta naquele exemplo de, se o investidor tem 400 mil, eu consigo participar dos dois mercados, financeiro e imobiliário? Sobrando.
Pô, consegue. Tu consegue ter o teu capital físico na mão, líquido ali, aplicado em fundo imobiliário, que vai estar rendendo 0,8, 0,9, 1% ao mês. Se for na pessoa física isenta do imposto de renda, e você pega esse capital que é isento de imposto, você pode comprar mais cotas de fundo imobiliário para aumentar mais esse bolo para você. Ou você pode pegar esse recebível que você teve e pagar um apoio à construção, e pagar uma parcela de alguma coisa, construir mais patrimônio com isso. Então, falando em números, né, para nós exemplificarmos isso que o Thiago acabou de falar, nós até estávamos conversando um pouco antes. Você tem a possibilidade, vamos lá, um fundo de investimento de 400 mil, né, já que você tocou nesse montante. Com uma rentabilidade mensal aí de 0,8. Não por 1%. 1%, né? Pô, você dá 25 mil de entrada, baixou 300 para 375, certo? Então você continua capitalizado, você deu teu 5% de entrada no investimento com apoio à produção, aonde a incorporadora possibilite, que nem o Alexandre falou no início, né? A avaliação do banco estar acima do valor de venda, devido à tabela para investidores, existe essa possibilidade, ok? Você vai dar lá 5, 10% de entrada, vai te sobrar um montante no investimento. Então vai te sobrar lá R$ 3.800, R$ 3.500 por mês, aonde você vai assinar o apoio à produção com o banco e você vai começar a pagar a fração ideal do seu imóvel, né? Conforme o capital que o banco for liberando na obra. Então você começa com 100, no mês seguinte 150, depois 200. Uma escadinha, né? Uma escadinha. Sim. Então quer dizer, com um rendimento de 1 ano, você paga praticamente as primeiras 12 parcelas e ainda sobra dinheiro para se recapitalizar Sim. do montante dado. Sim. Né? E é legal que são duas formas de investimento no mesmo mercado, né? Mercado imobiliário. Uma através do mercado financeiro. Perfeito. Né? E o outro através do mercado imobiliário propriamente dito. Crescendo o patrimônio familiar com segurança. E eu tava pensando aqui enquanto você estava comentando, né? E é legal que essa oportunidade, por exemplo, que nem nós comentamos do IMB, ela é uma oportunidade rápida e passageira, né? Porque isso só é possível quando a gente tem um valor de avaliação e um preço de lançamento, né? Na medida que os meses vão passando, a tabela vai sendo corrigido. E daqui a pouco, essa oportunidade, ela não é mais uma oportunidade, aí é uma compra normal, né? Então, ela é bem interessante. Tem o time certo, né, de abraçar essa oportunidade. Como qualquer financiamento imobiliário. Perfeito. Investimento imobiliário. Perfeito. Você tem o pré-lançamento, que é a chamada para demanda mínima. É aí, gente, que vocês ganham dinheiro. É nesse momento, é a chamada da demanda mínima, quando do apoio à produção junto a qualquer instituição financeira, que você vai comprar o imóvel abaixo do valor de avaliação do banco. É nesse momento que vocês vão fazer dinheiro. Seja para moradia própria ou seja para investimento futuro, né? E, Thiago, como que você vê isso? Você é consultor financeiro. Como que você vê isso perante a sua carteira de clientes, por exemplo? Boa pergunta. Esse questionamento eu me fiz alguns anos atrás. Hoje eu tenho uma carteira de clientes que a boa parte dela é de clientes mais milionários. Isto é, já tem acima de R$1 milhão aplicados e investido. Quer dizer que só tem 1 milhão? Não. Mas todos eles, quase sem exceção, estão no jogo dos imóveis. E o que é estar no jogo dos imóveis? É ter a casa própria, é estar investindo em fundo imobiliário, é estar comprando e vendendo imóveis. Que é quando você olha a área de investimento como um todo, abre um leque de possibilidades. Seja você investir no fundo imobiliário e ter uma liquidez rápida. Eu estava pensando naquilo que você estava falando, ali abre 2 grandes oportunidades. Ao final do dia, se a pessoa entendeu o que você falou, a pessoa vai estar com dinheiro aplicado, dinheiro na mão, liquidez, e também vai estar com imóvel. Ela está crescendo o patrimônio. E vamos supor que ela compre só com o intuito de investimento. Porque aqui entram as oportunidades que vão aparecendo ao longo do caminho. A pessoa está com o dinheiro aplicado, está com o dinheiro líquido na mão lá em 2 dias. Ela comprou um imóvel, está sendo construído, uma hora vai ser entregue e ela não quer morar nesse imóvel, ela só quer vender e ter a participação no lucro ali. Isso gera um aumento de patrimônio na vida da pessoa muito legal. E dependendo do volume financeiro que essa pessoa tiver, ela não precisa comprar um imóvel, ela pode estar participando de 2, 3, 4, em paralelo, inclusive. Em áreas diferentes, devido à rentabilidade do fundo que ela tem. Perfeito.
né? Na área financeira, ela pode estar em fundos imobiliários diversificados, ela pode estar aplicando em agronegócio pelo fundo imobiliário, em shopping pelo fundo imobiliário, em logística pelo fundo imobiliário. Lajes, né? Lajes corporativas. E aqui está aplicando em residência, em Airbnb, em lojas de comércio. E isso é muito interessante, né? Porque conversando com vários players do mercado aí, alguns, seja do imobiliário ou seja do financeiro, que não tem essa compreensão de que ambos podem estar juntos e serem aliados, Perfeito. né? Eles veem um como concorrente do outro. E não é. Um dos nossos objetivos hoje, gente, era trazer principalmente isso, que não existe concorrência entre mercado financeiro e mercado imobiliário. Você pode estar com os dois em harmonia. Você pode trabalhar em parceria. Não vai precisar zerar o fundo do teu cliente para ele comprar um imóvel. Ou se ele precisar fazer isso devido à oportunidade, você pode ter certeza que daqui 2 anos, 3 anos, dependendo do empreendimento, ele vai voltar com muito mais dinheiro para você poder fazer o investimento correto, né, Thiago? E olha só que legal, né? Quando você tem as pessoas trabalhando em parceria, em união, você consegue extrair o melhor para o teu cliente. Pô, eu e o Juliano, a gente debate muito, a gente faz muita pergunta um pro outro, principalmente perguntas de mais simples e mais complexas, porque a gente quer ouvir respostas diferentes, né, ao longo do caminho. Hoje, a nossa resposta é uma. De repente, a mesma pergunta Com daqui certeza. 3, 4 meses, Sim. muda totalmente, sabe? E quando você tem um assessor financeiro, ou gerente de banco, e um corretor imobiliário trabalhando juntos, cara, eles não concorrem, eles se complementam. Perfeito. Porque o mercado em si é um só. Qual que é o nosso objetivo? É gerar valor, gerar patrimônio para o nosso cliente. Exato. Né? Seja na parte financeira, seja na parte imobiliária. E se os dois estiverem trabalhando juntos, as oportunidades elas vão aparecendo. Essa oportunidade que você está trazendo para nós agora, 3, 4, 5 meses atrás, ela não existia. Sim. E pode ser que daqui 3, 4 meses para frente também já não tenha mais. É isso que eu vou falar, não vai ter. Não vai ter, porque nem nós estamos conversando. São poucas incorporadoras que trazem essa possibilidade de você financiar praticamente 100%. Sim. São pouquíssimas, nós sabemos disso. Sim. Né, Alexandre? Eu não estou puxando, querendo fazer propaganda da Z15 aqui. Não é oportunidade, esse. É oportunidade de mercado. Aonde essas oportunidades passam muito rápido. E muito rápido mesmo. Por quê? Porque são poucas unidades dentro de um empreendimento que você vai precisar fechar a tua demanda mínima. Sim. E a oportunidade está para demanda mínima. Sim. Fechou a oportunidade, vira a tabela. Claro. E vai para a tabela 1, a famosa tabela 1, tabela 2. E é aí, gente, que nós ganhamos dinheiro, tá? Que você já larga, que nem o Alexandre falou no início, com 70, 80 mil de ganho, né? Por exemplo, uma das unidades, né? A Caixa Econômica avaliando em 560 e na oportunidade é 490. Isso é comprar barato e vender caro depois. Vender caro, porque o que você vai gastar no período de obras no apoio à produção é essa diferença que você já saiu ganhando daqui. Então, se a gente for colocar, eu vou gastar lá 70 mil, mas já estou ganhando 70 mil aqui. Então, você está empatando o teu capital. Você não está desembolsando. Você já está equilibrando, né? Isso. Aonde te dá uma certeza de, no pior dos piores dos cenários, você não perdeu nada, você vai empatar. Sim. E é interessante, Juliano, que essas projeções que eu fiz de certa forma conservadora, né? Eu não gosto também de vender algo que eu não enxergue como concreto, né? Futuramente. Então, como que eu fiz essa conta? Essa diferença entre o valor de avaliação e o valor de venda é um ganho já na assinatura do contrato, né? O cara já ganha ali, o cliente já ganha essa diferença. Comprovado. Esse gap aí, 70 mil na assinatura ele já ganhou, porque daí vai para o valor do mercado. E aí, eu ainda coloquei nessa apresentação uma valorização de 10% ao ano, né? Sendo que só esse ano, no primeiro semestre em Curitiba, os imóveis tiveram uma valorização de 12%. Então, assim, eu ainda joguei uma valorização conservadora, né? Podendo, então, ser o ganho ser muito maior, né? Mas eu prefiro trazer um pouco mais para um cenário mais conservador, né? Para que não haja nenhuma ilusão, né? Ou melhor, para que não haja nenhuma desilusão do cliente futuramente, né? Eu tava esperando ganhar 500%, né? E, só ganhou 200%. Só que daí ele ganha uma rentabilidade boa, mas ele vai ficar insatisfeito com base numa... Um alinhamento de expectativa. Exato, antes, né? perfeito. Que nem o Alexandre colocou, né?
uma perspectiva, um pé no chão tremendo Sim. de você trazer para o seu cliente uma realidade de ganho em um ano, o que o mercado já diz que deu em 6 meses. Sim. Né? E questão de valorização, Thiago, o que você pode nos trazer aqui de valorização no imóvel versus valorização no investimento hoje, com o nosso cenário de hoje? Vou falar do meu quadradinho. Investimento. Hoje a gente tem uma esfera de juros muito alta a nível Brasil. Então, por óbvio que a gente vai aproveitar o máximo possível disso. Então, quando a gente olha uma Selic a 10,75, se a gente fizer o mais básico do básico, que é aquele pilar acima da poupança, por exemplo, a gente já vai estar ganhando 10,75 no ano. Se a gente fizer um trabalho melhor, vamos buscar 105, 110, 120, 130, 150, 160% do CDI, e é possível, tem formas de fazer isso, seja com tesouro direto, seja com fundo de investimento, CRI, CRA, LCI, LCA, renda fixa bancária, renda fixa privada, a gente consegue chegar em patamares maiores. Como é que a gente chega em patamar maior? Abrindo mão de tempo. Se a gente tiver uma liquidez rápida, vai ser mais próximo aos 100% do CDI. Se tiver uma liquidez mais longa, para poder esperar mais, aí a gente está falando de 150, 160, 200 do CDI. Só que daí eu trago aqui a reflexão. Pô, eu vou buscar um 200% do CDI, que é uma ótima rentabilidade. Sim. Mas quanto tempo eu vou ter que esperar isso? Bastante tempo. Talvez eu possa ter uns 120 do CDI de um lado e pegar essa parte aqui e destinar para algo que possa, de repente, em 1 ano, 2, 3... me dá uma rentabilidade muito superior a isso. Não zerar totalmente de um lado, não ir 100% para o outro, mas ter aquela harmonia. As pessoas falam em equilíbrio, né? Eu acho errado esse termo equilíbrio, porque é como se fosse uma balança. Uhum. Na verdade, não. Tem que ter um equilíbrio. Tu pode ter 10%, tem que ter uma harmonia. Tu pode ter 10% de um lado, 90% do outro. Nesse momento, durante os próximos 2 anos. Depois esse negócio dá certo, volta tudo, a harmonia volta, vira 10% em imobiliário e vira 90% financeiro. Uhum. Pô, o que a gente tem que entender é que o dinheiro faz dinheiro. Mas como que ele faz dinheiro? Desde que você tenha conhecimento e discernimento, esteja com pessoas boas ao teu redor ali dentro. Porque se você não tiver só aquela pessoa que não te faz você pensar, não te leva ao próximo nível, não te faz perguntas inteligentes, não faz você se questionar se você está fazendo um negócio bom ou ruim, azeda todo o negócio. Até porque nós temos que tomar cuidado, seja com consultor imobiliário, corretor imobiliário ou consultor financeiro, né? Perfeito. Que eles têm que entender o momento da vida que o cliente está passando para isso. O momento da vida que ele está dando a opinião dele para um terceiro. Tá abrindo o coração junto. Ele não tem que impor a sua necessidade de vida. Ele tem que ter a visão de captação e apreensão do cliente, vamos dizer assim, né? Da fidelização de um cliente, né? E que daí nós entramos numa seara muito delicada, certo? Onde o cliente está dedicando a sua confiança a alguém com conhecimento técnico maior, né? E você sente isso na pele diariamente. Né? E aí, o Alexandre, como incorporador, ele tem que ter essa leitura muito grande do que está acontecendo com os corretores para saber como conduzir os lançamentos, como conduzir o mercado em si dentro da Z15. Isso é um ponto muito delicado. Essa questão da particularidade, né? Se a gente for pensar da maneira bem friamente, sim, fazer uma venda e uma compra, qualquer um faz. Tirador de pedido, tu quer comprar, eu quero vender, tá feito o negócio. Agora, fazer uma boa compra e fazer uma boa venda exige uma habilidade por trás ali. Por quê? Porque ao final do dia, na minha opinião, tudo se resume a pessoas. Pô, são 3 pessoas aqui numa sala que estão conversando, que tem dinheiro, tem patrimônio, que querem fazer negócio entre elas ali. E se o negócio for bom, for feito certinho ali, vai gerar um próximo negócio, um terceiro negócio, um quarto negócio. De repente a gente tem nossas rodas de amigos e conhecidos que vamos agregar. E daqui a pouco passou um tempo, tem 5, 6, 8, 10 pessoas fazendo negócio. Bons negócios, com boas pessoas, com credibilidade. E quando a gente entra nessa seara de qualidade do atendimento, isso gera um gap no nosso mercado muito, muito grande. Por quê? Porque teve uma expansão na parte dos investimentos muito grande nos últimos anos, né?
Quando eu entrei no mercado, tinha pouquíssimos assessores. A XP era bem pequenininha. Meu escritório ele é credenciado, a XP. E tinha pouquíssimos assessores fazendo isso, menos ainda falando sobre isso, né? Daí veio a pandemia, veio a explosão na internet e, qualquer esquina tem várias pessoas falando sobre isso e como o Juliano comentou, vários conteúdos dentro da internet também. E nosso principal ponto de atenção é, tu tá numa rodovia que tem várias placas e várias sinalizações. Que placa que eu vou acompanhar? Se eu tô numa rua aqui de 1 quilômetro e tem 15 placas a cada esquina, qual que é a certa? É que vira pra direita, que pra esquerda, pra cima, pra baixo, é que para, que vai ter animal atravessando, que vai ter lombar. O que vai acontecer, né? Se a gente não tiver um copiloto do lado, e aí entra o que a gente vem conversando quase toda semana, quando você tá com muita dor, tu vai no médico especialista. Quando você não conhece da parte tributária da tua empresa, tu vai num contador. Você tá com algum problema, vai no advogado. Põe na área financeira. Eu tenho um dinheiro aplicado, eu tenho um dinheiro, eu vou aplicar sozinho aqui. Ou eu quero comprar um imóvel, passei, vi uma placa qualquer aqui e vou comprar. Vou vender. E não faz nenhum estudo, nenhuma preparação antes, né? Qual é a chance de perder dinheiro num negócio desse? É absurdamente alto. Isso acontece bastante, né? Foi o que nós comentamos anteriormente, né, Alexandre? O fato de você estar no mercado, seja ele para o imobiliário, seja ele para o financeiro, e não ter um preparo ou não estar com uma pessoa preparada te auxiliando. Né? E nesse questão de preparo, Alexandre, de um profissional de mercado, no nosso caso, mercado imobiliário, né? Você como incorporador, o que você vê hoje dos nossos corretores? Questão de preparo, a questão de como eles se posicionam. Sim. Hoje nós temos muitos corretores já bem qualificados, né? A gente não pode generalizar, enfim, como em qualquer mercado, né? Mas hoje nós temos uma necessidade, né, na incorporadora, uma figura do coordenador de plataforma, por exemplo, né? Uma figura que está ali para dar todo o suporte ao corretor, né? Talvez se os corretores se qualificassem mais em relação ao teu produto, né? Não precisaria, talvez, dessa pessoa executando essa função, mas a ideia, na verdade, o mercado hoje ele é muito dinâmico, né? Então, hoje nós temos essas pessoas, né? Os corretores têm muitos imóveis nas prateleiras e tudo mais. Então, eu costumo falar para o corretor, traga o cliente. Não precisa ficar estudando o imóvel muito a fundo, porque isso nós fazemos, né? Mas eu, como diretor, eu faço questão de fazer os fechamentos juntos, né? Justamente para entender se aquele produto está bem adequado às condições das pessoas, né? O sistema de apoio à produção é um sistema que vem crescendo bastante e tem muito corretor hoje que já tem esse conhecimento. Mas tem muito corretor que não entende, né? Não entende e é difícil de entender mesmo. É uma operação mais complexa, mas foge um pouco do habitual ali, do básico, né? Alguns corretores acabam se batendo, mas eu faço toda a questão de ter uma pessoa, né, da equipe que faça atendimento e eu faço questão de fazer o fechamento pessoalmente, né? Para não gerar uma frustração tanto para o cliente, quanto para o incorporador, quanto para o corretor, né? Porque essa frustração do cliente acaba prejudicando a incorporadora, não o corretor em si. De certa forma, todo mundo sai prejudicado, né? O cliente, ele acaba ficando... É uma decepção muito grande, né? Você achar que vai dar certo um negócio. E eu me coloco muito no lugar do cliente. Ele chega em casa e vai falar com a esposa, vai dar certo comprar um imóvel, fala com a família, com o filho e tal. E de repente, chega lá, não dá certo. É muito decepcionante, né? Então, para o cliente seria o pior. Claro, obviamente, para o corretor também, que criou uma expectativa muito grande e querendo ou não, é a remuneração da qual ele vive, os honorários de venda, né? Então, também cria uma expectativa para o corretor. E para nós, como incorporador também, né? É uma unidade vendida, é um sonho realizado, né? É caixa para continuar tocando a obra, enfim, né? São expectativas, né? Que você gera no comprador e no vendedor. Nas três partes. É o que eu falo sempre para nossa equipe, né? Lá na MGC. O que eu falo pro pessoal? Eu falo, gente, não adianta simplesmente tirar a proposta. Não adianta simplesmente fechar. Porque até a assinatura, seja do empreendimento ou seja de um financiamento de imóvel usado, tem um tempo de maturação do negócio. Então você não pode empurrar o produto na qual você já está percebendo que o cliente não vai ter condições. Você tem que saber filtrar o cliente desde o primeiro contato, seja no mercado financeiro, seja no mercado imobiliário. Sim. O consultor financeiro tem que saber filtrar o cliente. Perfeito. Né?
E eu vejo que, independente do ramo, na nossa área comercial, o que eu vejo? São poucas pessoas que sabem ouvir e escutar. Ouvir o que o cliente quer, porém escutar as reais necessidades do cliente. É aí que se dá uma boa venda. É aí que não cai a venda, seja de usado ou seja de um lançamento. É aí que o cliente não fica arrependido de ter feito algo no mercado financeiro que ele não tenha compreendido corretamente. Né? Porque muitos profissionais, independente do mercado, ficam naquela ânsia, né? Preciso bater meta, eu tenho conta para pagar, eu tenho isso, eu vou empurrar a venda. Isso já não cabe mais. Nós, no mercado imobiliário, nós dizemos que existe um mercado pré-pandemia e pós-pandemia, mas eu creio que em todos os segmentos existe um mercado pré e pós-pandemia, né? Foi uma mudança muito grande para nós, né? No comércio aí, Sim. lidando com os clientes, certo? Como que foi esse cenário, Thiago? Assim, rapidamente, pré e pós-pandemia, que nem você falou, antes eram poucos consultores, eram isso, e como que se deu esse boom aí para vocês pós-pandemia? Para nós foi bem favorável em relação à parte de conhecimento. Então tem muito mais conhecimento sendo distribuído, dissipado na rede, muito mais pessoas falando sobre isso. Aí combate aquele meu concorrente que eu falei que é ignorância. Mais pessoas falando, mais informação, a pessoa começa a ficar menos ignorante sobre aquele assunto. O mercado financeiro como um todo, ele melhorou depois da pandemia. Então, isto é, tem mais produtos, as pessoas estão taxas mais criteriosas, taxas melhores nesse momento. O fato de ter bastante gente falando sobre isso, interagindo nesse mercado, nos ajuda em relação, né, a levar mais conhecimento sobre isso. E, como um todo, se eu fizesse uma comparação entre o antes e o depois da pandemia, antes da pandemia a gente vinha num momento totalmente eufórico, vento em polpa total ali, né? Veio a pandemia, aquela tempestade que se formou em 5 minutos, acabou, mudou totalmente a direção do vento, as ondas giraram 20 metros de altura, teu barco, alguns afundaram, outros estão parados no meio do caminho, poucos aproveitaram as oportunidades que apareceram ali. Agora, no pós-pandemia, é um mar um pouquinho que tá a tempestade dissipando, o mar tá ficando um pouquinho mais calmo, as pessoas entenderam melhor como é que funciona. E o principal, aprendendo a se planejar. Sim. Né? Muita gente teve prejuízo na pandemia porque não tinha planejamento. Não conseguiu honrar as parcelas, teve que entregar muito patrimônio, saiu na hora errada dos patrimônios também. Certo. Isso foi o que a gente viu. E como hoje, Alexandre, na parte das incorporadoras, tá? Como que vocês estão vendo hoje o mercado, principalmente o mercado aqui em Curitiba, de imóveis comerciais, imóveis residenciais? Porque a gente vê nos imóveis residenciais, a tendência ainda continua de estúdios, 2 quartos, né? Estúdio, 1 quarto, 2 quartos, né? Essa é a tendência do mercado. Até pela defasagem do Airbnb, principalmente, que nós temos, não só em Curitiba, Sim. mas na região metropolitana. Sim. Como que vocês analisam isso para os próximos empreendimentos? E na sequência daí, Thiago, como que você, como mercado financeiro, vê isso em comparação com os FIIs? Só para concluir o que o Thiago comentou em relação à pandemia, né? Eu lembro quando virou o ano de 19 para 20, putz, ali eu falei, vai decolar, hein? Aí veio a pandemia, né? O Brasil tava pronto para decolar ali, né? O momento econômico, tudo. Cara, foi bem triste esse momento, né? Mas em relação à sua pergunta, né? Hoje nós temos... Eu vou falar em relação, por exemplo, ao mercado de imóveis comerciais. É um mercado que eu não atuo, é um mercado que eu participo pouco, mas eu acompanho por ser do mercado também, né? Curitiba, poucos anos atrás, ficou 1 ano sem emitir um alvará de prédio comercial. Imagine, tamanha falta de procura, né? Aí durante a pandemia e um pouco após a pandemia, criou-se muito a cultura do home office, né? E isso é uma coisa que refletiu também, vem refletindo nos imóveis residenciais, né? Você disponibilizar essa área eventualmente dentro do teu apartamento ou até mesmo no prédio, né? Como uma área comum. Isso é uma tendência que veio e ficou, mas a gente tem notado também que muitas empresas, esse movimento até fora do Brasil, estão encerrando com o home office, né? Não lembro quem, eu li a notícia essa semana, se a Amazon, é uma empresa dessas grandes assim, acabou com o home office e tal. Então acho que também eu vejo uma tendência do imóvel comercial ter
ter uma retomada, assim, já tá tendo, na verdade, né? A gente já tem alguns empreendimentos, enfim, já estão entregando e tudo mais, né? Em relação aos imóveis, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado com o que você lança, né? A gente tá num momento de grandes ofertas, né? Então tem muito produto sendo lançado, já lançado. Então você tem que tomar bastante cuidado, acertar na veia o produto para localização e para o público, né? O mercado de estúdios é um mercado que, de certa forma, ele já começa a me preocupar. Hoje a gente tem muitos empreendimentos, mas a maioria em construção, poucos entregues. É um produto que caiu no gosto dos clientes, né? Então, para as incorporadoras é muito bom, mas você tem que saber aonde colocar esse produto, sabe? Não vou abrir muito, né? Assim, a gente tem algumas... A gente estuda bastante isso, alguns pontos estratégicos para se colocar esse tipo de produto, né? Porque simplesmente eu acho que colocar esses produtos na região central de Curitiba, por ser uma região central, por si só pode já estar saturado ou saturando. Então, se você nichar em alguns locais, né, pode ser interessante. Inclusive, esse movimento foi um movimento que nós fizemos no Botânico, né? A região, olha que engraçado, até então, né, esse tipo de empreendimento era muito forte na região da PUC ali, né? Na PUC tem muitos empreendimentos, né, inúmeros, e continua saindo, e tem mercado, né? Agora você pega a região do Politécnico, né? É uma região que era totalmente carente desses produtos. A gente tinha poucos prédios de estúdios na região e algumas pensões e quartos e etc. E aí, durante a pandemia, nós fomos atrás para fazer um estudo mesmo, né? E aí, tem público, não tem? Era difícil de conseguir as informações porque as aulas estavam suspensas, então não tinha gente para te atender e tudo mais. Mas buscando na internet, a gente achou algumas informações que, por exemplo, o campus do Politécnico, do Botânico, juntos, né? Porque eles são interligados por uma passarela em cima da linha verde. Tinha uma estimativa que circulava mais de 30 mil pessoas por dia. Entre alunos, professores e tudo mais, né? Então eu falei, veja, aqui tem um potencial, né? Aqui é um produto que vai encaixar porque tem demanda. Tem até demanda. pela tendência da localização que era estritamente residencial, né? Sim. Famílias já de tempo na região. Sim. E como qualquer região em desenvolvimento, começam a vir os herdeiros, começam daí Sim. ter as vendas das áreas, Sim. né? Então eu só quis dar um exemplo, assim, do nicho que eu acho que é interessante, aliás, da forma como qual nós estudamos uma localização para colocar um produto específico, né? Então, eu acho que tem que nichar bem, tem que estudar bem para acertar, né? Então, a gente tem bastante empreendimento meio fora de contexto, mas também tem muitos empreendimentos que são um sucesso, né? Então, tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Inclusive com as áreas comerciais voltando forte, né? Sim. Então, voltando aí, você vê alguns empreendimentos voltando com áreas comerciais que antes não estavam vindo, né? Eles aproveitavam para ampliar a quantidade de vaga de estacionamento, vaga de garagem, e agora abrindo mão dessa quantidade para setor comercial novo, né? A gente teve uma mudança na legislação em Curitiba, né? Acho que foi na virada desse ano, de 23 para 24, né? Que acabou permitindo que os prédios de estúdios não precisassem mais de vagas, né? Então, até então, você precisava de uma vaga de estacionamento para cada 4 unidades, né? E hoje você não precisa mais, né? E é engraçado que esse é um movimento que acontece aqui, mas em São Paulo acontece um movimento ao contrário, né? Você pega os empreendimentos no centro, aqueles estúdios, enfim, Vitacom e tudo mais, adensou demais, né? E a prefeitura já está revendo essa política, né? É engraçado esse contraponto entre duas cidades, assim, né? Mas aí o crescimento que está acontecendo aqui em Curitiba também não vai demorar muito, né? Para chegar aqui. Vai. Não vai, desculpa. Vai chegar, né? É o que eu quero dizer. E, Thiago, na questão aí de investimentos, né? Como que você vê essa questão de imóveis comerciais com imóveis versus residenciais? A visão principalmente dos fundos, né? Falando essa pergunta assim em relação aos fundos de investimento, né? Quando você me faz essa pergunta, eu enxergo aqui na minha cabeça um oceano azul de oportunidades acontecendo. Porque na pandemia, muitas empresas foram para home office. Muitas e muitas e muitas. Qual é a oportunidade que gerou nisso? Gerou muita desocupação de imóveis. Então, teve grandes empresas, principalmente em São Paulo, na região central ali.
Cara, veio grandes empresas. A XP, por exemplo, aumentou em quase mais 2 andares na Faria Lima. Então, qual é o metro quadrado lá? Aproveitou a oportunidade, ficou embaixo e aumentou o espaço. Quantas outras não fizeram a mesma coisa? Quando a gente olha pro fundo imobiliário, que tem uma liquidez de 2 dias, liquidez em bolsa, principalmente os listados em bolsa, tu acha uma oportunidade incrível. De repente eu apliquei aqui no setor de residência, tá indo mal, eu resgato, 2 dias depois eu já aplico num comércio, num shopping, numa logística. Traz essa facilidade na mão. Aí, olhando no setor de pandemia para cá, fundos de comércio estavam mega desvalorizados. O valor de cota deles caiu absurdamente, o dividendo diminuiu bastante, porque não tinha gente pagando. Porém, quem tinha aquela visão de médio e longo prazo e tinha um dinheiro em caixa, em oportunidade, pensou, essa daqui é uma oportunidade. Aí entra naquilo que a gente estava falando. As oportunidades, elas vêm aparecendo. Existem boas oportunidades e tem aquelas mega oportunidades. E isso foi uma mega oportunidade. A pessoa comprou, alocou e esperou. Nessa retomada que teve no pós-pandemia para cá, 2021 para frente, muita coisa valorizou. E se a gente for ver, se a gente for parar para pensar puxando um pouquinho para o lado de bolsa, né? Existe um momento antes da pandemia e pós-pandemia. Até a pandemia, nós tínhamos aproximadamente ali umas 3 milhões de pessoas em bolsa. Brasil. É pouquíssimo. CPFs, né? CPFs registrados em bolsa. Hoje estamos beirando ali os 6 milhões, mais ou menos, de CPFs na bolsa. Se a gente for pensar, são 3, 4 anos. Dobrou a quantidade. Aí eu faço uma pergunta de reflexão, né? E aí, o que vai ser daqui 2, 3 anos para frente? 4, 5 anos para frente? Eu tenho a convicção que vai valorizar ao longo do tempo. Isso é fato. Tanto a parte imóvel como a parte financeira. Aí entra o nosso olhar de cuidado de ver, aonde eu vou colocar meus ovos aqui? Preciso colocar tudo numa cesta só ou eu posso ter várias cestinhas? Eu posso, na hora de montar minha diversificação de produtos... Se eu quero entrar em um imóvel, é o primeiro imóvel da vida, como é que eu vou fazer esse negócio? Cola do lado de alguém que saiba fazer. Não precisa você ir lá estudar e fazer, né? Contrata alguém, fica do lado de alguém, conversa, alguém se aproxima de alguém que conheça sobre isso. Tanto a parte de imóveis como a parte de investimento. E o fundo imobiliário, ele possibilita que você aplique rápido e saia rápido também. Se você errar, que erre rápido. E já corrige esse negócio. Então, só que na pandemia, com vários cursos saindo, né? Do caso de não poder ter aproximação, de estar sentado. Principalmente no mercado financeiro, né? Nós vimos aí várias instituições financeiras dando suas caras e tentando mostrar através de cursos online para as pessoas fazerem o seu próprio investimento e administrar a sua própria carteira. Como que vocês, consultores financeiros, vocês lidaram com isso? Assim, de uma certa forma, funciona que a pessoa está entrando e está começando a conhecer ele. Eu gosto de pensar que o básico funciona. Então, na dúvida, comecei a entrar nesse mercado, faz o básico bem feito. O que é esse básico bem feito? Aplica numa renda fixa tranquila, segura, com liquidez, com segurança, depois vai estudando, vai aumentando o conhecimento, e daí você vai sentindo a profundidade do rio devagarinho. Não se joga de cabeça nesse negócio, né? Vai sentindo devagar. E quando você vê uma expansão de cursos, treinamento, tudo virou investimento, né? Tudo virou investimento, curso, carro, palestra, mentoria, virou um monte de coisa. Surgiu o coaching, né? Demais. Mas quando você começa a ver mesmo o investimento puro, raiz, as pessoas não dão devida atenção. Eu trabalho com muitos investidores que antes de vir para nós, quando a gente faz aquela primeira reunião de apresentação e faz o diagnóstico financeiro, onde é que está aplicado, faz algumas boas perguntas ali, tu percebe gente com milhões de reais em poupança, ou investimento de muito longo prazo, com um risco, uma volatilidade grande. Porque existe uma baita diferença entre risco e volatilidade. O risco é de você perder tudo. Apliquei num copo, ele quebrou. Meu risco, perdi meu copo, perdi o dinheiro. Volatilidade, não. Volatilidade é a compra do imóvel, por exemplo. Comprei um imóvel agora, estourou um cano na rua, lá alagou a rua inteira. Meu imóvel que era 1 milhão, agora tá 700. Tá, mas é só consertar o cano, é só tirar a água ali e valoriza de novo. Investimento é a mesma coisa. Comprei alguma coisa aqui que despencou. Cara, mas o que você comprou? Comprei um negócio ruim. Tu fez uma compra ruim? Eu comprei uma boa ação aqui, mas ela despencou. Mas vamos entender o motivo, o contexto ali. Comprei um fundo imobiliário. Despencou. Qual é o fundo que você comprou? Ativos de
Lajes corporativas, tá aonde? Na Faria Lima, tá no meio da pandemia. Cara, espera. Não vai resgatar agora. Se tiver dinheiro, de repente compra um pouquinho mais, faz um preço médio melhor. Isso é oportunidade. Então não fique totalmente sem caixa, mas também não fique 100% alocado em caixa. Comece subindo o degrau, subindo essa escada devagarinho. É até para você entender, para não ter aquele imediatismo, né? Total. Que eu falo do imediatismo no mercado financeiro é igual ao mercado imobiliário. Tem gente que compra imóvel na planta no pré-lançamento, paga lá ganhando 70, 80, 90 mil e na hora que vira a tabela 1 já coloca a unidade dele. Ah, não, eu quero vender minha unidade 1. Sim. É a mesma coisa no mercado financeiro. Emocional, né? É. É controlar a emoção. E é legal, a gente teve aquele momento de crise, né? Na qual as pessoas faziam isso, né? Então as incorporadoras lançavam os produtos, acho que 2014 mais ou menos, foi, né? O que acontecia? As incorporadoras lançavam os produtos, né? Então você fazia um fluxo 20-80, 20% de entrada e 80% financiado, né? Esses 20% de entrada você dividia lá em 24, 36, 48 vezes. E enquanto o mercado tá bom, né? Então o cara pagava esse parcelamento, chegava lá no final, entregou o empreendimento e aí, você vai vender, você vai financiar, aliás, você vai financiar, vai quitar, né, vamos resolver. Aí que o investidor fazia, ele vendia o apartamento e ganhava no ágio, né? E até o momento, né, que a gente teve aquele problema, inclusive, que trouxe mudanças na lei de incorporação, né? Porque essa é uma operação interessante para o investidor, obviamente, de certa forma, uma alavancagem, e que estava dando retorno. Mas quando a crise veio, a lei de incorporação, ela prejudicava muito as incorporadoras, né? O que acontecia? Chegava no final, o incorporador tá 100% vendido, o cara felizão, vou botar meu dinheiro no bolso aqui e vamos partir pro próximo. Chuva de distrato, porque o mercado não estava mais girando. Então, esses distratos, e daí não tinha... A lei de incorporação ela era meio fraca, então era tudo judicializado e os juízes mandavam devolver 100% do que o cara investiu ainda corrigido. Então, pô, a incorporadora ficou... Algumas incorporadoras tiveram problemas seríssimos com isso, né? É o grande risco da incorporadora do não apoio à produção, né? Sim. Teoricamente falando, né? Sim. Agora Exatamente. falando com os olhos dos incorporadores, né? É você fazer o fluxo financeiro diretamente com a incorporadora, onde a qualquer momento, nesses 2, 3, 4 anos, a gente não sabe o amanhã, e a pessoa já ter o apoio à produção, ter o plano empresário, já assinar no momento da aquisição com o banco, né? Esse é um respaldo não só para o incorporador, mas também para o cliente final, né? Porque o cliente final fica também assegurado que qualquer situação adversa com a incorporadora, o bem que ele adquiriu, ele vai ser entregue. Então, isso que o mercado tem que entender, né? É a segurança que ele tem também. Não, esse ponto é bem importante, né? Até para fazer esse paralelo com o EMB, né? Então, a gente falou bastante dessa modalidade, né? De ter um bom retorno financeiro, mas o cliente que enxerga isso, às vezes fala, nossa, mas é muito risco, é uma obra na planta e tudo mais. Mas tem a parte de segurança, né? Então, o que acontece? Essa é a única modalidade de financiamento na qual o cliente já assina o financiamento na planta, né? Geralmente, como é que funciona? Você vai montar um fluxo de 20%, 30% de poupança, que o mercado chama, ou seja, você vai pagar para a incorporadora até 30% do valor do imóvel até a entrega do imóvel. E quando ele entregar o imóvel, os outros 70% ali, eventualmente, você ou vai ter que pagar à vista ou você vai para um financiamento, né? E no apoio à produção é a única modalidade na qual você já vai assinar o contrato de financiamento com a gente, né? Então, qual que são as duas vantagens em relação a isso? Você trava preço, né? Nessa modalidade anterior que eu falei, que você vai pagar 30%, os outros 70% vão corrigindo. E na instabilidade que o Brasil vive, né? Enfim, não nesse momento específico, mas teve muito isso quando a Selic foi de 2 para 10, não lembro a quanto ela chegou, né? Então, eventualmente, os 30% que o cliente já tinha pago de entrada... Não foi nada. O saldo devedor dele dos 70% era maior do que ele já tinha pago, né? Então, isso é um grande problema. Então, no apoio à produção, você trava o valor do imóvel, né? E você tem a garantia de entrega da Caixa. Então, quando você assina o contrato com a Caixa te dá a garantia de entrega. Se a construtora tiver algum problema, quebrar, não entregar e etc., a Caixa tem o compromisso com o cliente de entregar. Então, é uma operação
extremamente segura, né? Então você não fica com aquele risco, não, mas e se não entregar, se a construtora não entregar? Não existe esse risco. Existe o risco dessa construtora não entregar. Mas a Caixa tem um contrato com você na qual ela vai substituir a construtora e vai honrar e vai te entregar o produto. Diferente quando nós tivemos quebras de algumas incorporadoras grandes lá, né, no início dos anos 2000, que tiveram pessoas, investidores que ficaram 10, 15 anos na justiça para conseguir colocar uma segunda incorporadora para finalizar. Sim. Né? Nessa situação, a Caixa Econômica tem um prazo determinado porque ela tem que honrar com a obra. Né? Então, essa é a vantagem para o mercado nessa situação. Extremamente seguro. O cliente não corre... Vamos colocar assim, o investimento de médio prazo sem risco, né, para o cliente. Porque de uma forma ou de outra ele vai receber o produto. Vai. E na mesma valorização. Não é porque a incorporadora quebrou que vai deixar de valorizar o imóvel. O mercado é único. Sim. Né? Sim. Pensando nessas tendências que nós estamos falando de hoje ou amanhã, como que você vê, Thiago, a evolução, as tendências futuras no mercado financeiro? A questão de investimento, questão de segurança para os clientes. Como que você tem essa visão aí, falando de panorama aí Brasil? Muito boa. Olha só, no pós-pandemia foi um marco e teve muita coisa boa que veio depois disso, principalmente no mercado financeiro, né? Que tipo de coisas que vieram? Principalmente ligado à segurança. Então a gente tem muito mais gente operando, muito mais gente entrando no mercado, muito mais gente construindo patrimônio também. A gente tem cada vez leis mais apuradas em relação a isso, mais fiscalização, mais gente olhando e cuidando. Quando a gente olha de tendências, o que a gente enxerga, né? Pô, o Brasil é um país que tem juros altos e vai ficar. Esse é o nosso cenário atual. Vai mudar? Espero muito que mude, mas vai demorar muito para mudar. Então o Brasil tem juros altos, tem inflação média para alta. Dentre os países emergentes que o Brasil se classifica, não é o primeiro, não é o principal, está no meio. E quando a gente olha para frente, a cabeça do investidor brasileiro é uma cabeça muito mais voltada para ter o imóvel. A gente se compara muito com outras culturas mais desenvolvidas, mais na frente, como os Estados Unidos, por exemplo. Qual que é o sonho do americano? É ter $1 milhão. O primeiro $1 milhão. Qual é o sonho do brasileiro? Casa ter própria. casa própria. Primeira casa. E ele vai ter, e quando ele tiver, e quando ele comprar, ele vai ver que ele está no jogo dos imóveis, ele está no jogo do banco imobiliário, ele vai querer o próximo, e o próximo, e o próximo. E quando você entende que você consegue unir o mercado financeiro junto com o mercado imobiliário, tu consegue ter um aumento de patrimônio muito legal. Quando eu faço o diagnóstico financeiro com meus clientes, eu sempre tento definir os objetivos principais deles, né? Em quase 100% aparece ali acumulação e construção de patrimônio. Visão totalmente distorcida. Um é acumulação, que tu pode usar o mercado financeiro para isso, vai acumulando ali dentro. Outro é construção de patrimônio, que tu pode usar o mercado financeiro e o mercado imobiliário. Ou um ou o outro, ou o melhor dos mundos, que é os dois juntos ali. Sim. E quando você fala que dinheiro gera dinheiro, se você tem o conhecimento e tem o dinheiro e tem pessoas boas ao teu redor, você consegue fazer negócios melhores. E o que é um negócio melhor? É você ter R$500 mil, por exemplo, e tá ali aplicado no mercado financeiro, tirando um pedacinho dele, a menor parte possível, para poder fazer a aquisição de 1 ou 2 imóveis ali. Seja na planta, seja antes de começar a construir, ou depois também. Aí entra o tamanho da oportunidade que eu quero participar. Eu quero participar de boas oportunidades ou eu quero participar da vala comum, onde todo mundo acessa, por exemplo? Se eu quero a vala comum, cara, aí qualquer esquina vai ter. Agora, as oportunidades com planejamento, com gente capacitada ao teu redor ali, é isso que a gente quer proporcionar para vocês. E essa é a grande diferença de onde você quer chegar e como você quer chegar. Perfeito. Né? Falando até questão de investimento paralelo, né? Eu sempre cito isso como exemplo, gente. Eu tenho um casal eles são zeladores. Então, faixa de renda média aí de 7, 8 mil reais bruta do casal. Eles têm 7 apartamentos financiados, com os inquilinos pagando os financiamentos. Por quê? Eles compraram apartamento dentro das condições deles, só que aí eu transfiro, né? Beleza, 7, 8 mil reais de renda, 7 imóveis, que seja de 80, 90 mil. E quantos ganham 30, 40, 50 mil que tem 7, 8 imóveis? Né? Então não é, o Thiago me fala várias vezes isso, Juliano, não é quanto você ganha, é quanto você vai viver, como você vai viver e quanto você vai economizar. Né?
Mas são estratégias, né? São estratégias. Não sei o caso específico deles, mas o que acontece? Eu não sei se eles compraram à vista ou financiaram. Tudo financiado, Desculpa, né? tudo Então, o que acontece? O objetivo deles é crescimento patrimonial. Não é dinheiro no curto prazo, porque o dinheiro o aluguel do inquilino paga a parcela dele. Só que tá mantendo a vida deles igual, eles não mudaram a vida. Exato. E o que acontece? Daqui a pouco, quita o financiamento, etc. Os caras estão com pelo menos 700, 800, 1 milhão de imóvel. É a renda passiva na aposentadoria. Sim, mas foi o objetivo deles, né? Patrimônio de 1 milhão em imóvel ali. Pra quem ganha 8 mil reais por mês. E olha que cúmulo, né? Eu converso com muita gente sobre o mercado financeiro, prospecto muita gente. Pô, e não é raro, são vários os casos que eu pego de pessoas que têm patrimônio, 1 milhão, 2, 3 milhões parado em CDB, liquidez diária. Aí tu olha a pessoa, um casal com 3 milhões de liquidez diária, com imóvel quitado já. Você sabe que você tá deixando um caminhão de dinheiro na mesa, né? Tu tem essa visão, você tem essa sabedoria, né? Mas por que você deixa ali? É segurança, é liquidez, tá no meu bancão grande aqui. Me apresenta esses clientes. Eu converso com o Alexandre e a gente faz um bem bolado aí. Todo mundo ganha dinheiro junto. Olha o tamanho da oportunidade que tem, né? E olha só que legal, isso pensando aqui, tem clientes de outros estados, outras cidades que podem vir comprar aqui. Claro. A pessoa não tem que exclusivamente estar na cidade onde ela está comprando um imóvel. E comprar financiado ainda. Não interessa. O investimento, o investidor no mercado imobiliário tem que ir para onde o negócio está bom. Né? Hoje você não tem mais aquela necessidade de estar no local e tudo mais, né? Por exemplo, você pega Balneário Camboriú, né? Os investidores, aqueles prédios, eles se erguem não com o dinheiro da incorporadora. Da população de Balneário Camboriú. São os investidores. Tudo de fora. Né? É tudo de fora. E de fora até do Brasil, né? Então... E boa parte aqui do Paraná, né? Diga-se de passagem. Sim, a nossa região sul aqui, ela é muito bem desenvolvida. Sim. Principalmente no capital. Então, são oportunidades. O investidor tem que ver. Às vezes, por exemplo, surge a oportunidade de você comprar uma incorporadora, está lançando um loteamento no Mato Grosso, né? Pô, ele tá fazendo lá 50% do valor para ela se capitalizar. Ela tá vendendo 10 lotes com 50% do valor para ela se capitalizar, para poder fazer a infra do empreendimento e tudo mais. Cara, é uma oportunidade, né? Fora de Curitiba, fora do mercado que você conhece, claro. Você tem que dar uma estudada, obviamente, né? Mas é uma oportunidade. Você pode, então, expandir isso aí, trazer, vir gente o que acontece bastante, que eu gostaria que você explicasse, Alexandre, é aquela questão assim, não tem como o público comparar a questão de rentabilidade de investimento imobiliário falando, Paraná com Santa Catarina, com São Paulo, com o Nordeste em si, por quê? Cada estado, cada município tem a sua realidade. Isso. Né? Hoje, que nem você mencionou de Balneário Camboriú, eu comparo o Balneário Camboriú, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, com Bolsa de Valores. A questão do investimento. Você pode comprar, né, um imóvel lá e pode explodir de ganhar dinheiro amanhã, como depois de amanhã, você pode perder muito dinheiro também. Ou esse empreendimento não... Tá certo que lá, até hoje, lá hoje você tropeça na esquina, você investe certo. Não é isso, mas assim, a grande diferença de você comparar mercados, né? Porque eu já escutei várias vezes clientes falando assim, mas a rentabilidade que eu tenho em Santa Catarina, comprando em Santa Catarina é muito maior do que comprando em Curitiba. Realmente é. Só que até quando? Sim. A pergunta é, até quando você vai ter essa rentabilidade maior lá? Hoje o mercado lá ainda está bem aquecido. Porque o que acontece? Quanto mais bomba esse mercado, e as construtoras de lá estão fazendo um bom trabalho, né? Então estão abrindo o olho do mundo para Balneário Camboriú, e você começa também a atrair algumas pessoas megalomaníacas juntas, né? Então você pega, essa semana foi lançada a Sena Tower lá da FG, né? Você vai ver as pessoas, os investidores que estão por trás, são pessoas que gostam são megalomaníacos, assim, então se encontram, então casa, né? Isso aí casa e fazem esses empreendimentos gigantescos, né? E eu conheço várias pessoas que investem lá e realmente, ele compra na planta e vende por um valor muito superior, e é legal porque a gente tá falando de milhões, né? A gente não tá falando de uma fração. De uma fração, ou por exemplo, até mesmo do exemplo que nós estávamos usando aqui do Iambi, que é para um pequeno, médio investidor, tudo, né? Lá é brincadeira de gente grande do mercado imobiliário, né?
Mas é realmente, até quando, né? A gente não sabe, a gente enfim, não sabe. Não tem como... Não tem como nós decifrarmos, né? E é um mercado, eu não tô lá, né? Então eu não posso dizer assim, né? Afirmar até quando vai, ou enfim, se vai ter um fim. Tranquilo, gente. Queria agradecer ao Alexandre, ao Thiago. Espero ter conseguido, pessoal, trazer um pouco de conhecimento para vocês de uma forma simples, porém direta, quanto ao mercado financeiro, ao mercado imobiliário, tá? Mandem suas dúvidas, mandem tudo que vocês quiserem saber sobre este assunto. Nós voltamos, fazemos um novo podcast com o Alexandre e com o Thiago para sanar todas as dúvidas. Nos sigam, nos compartilhem, vejam os nossos podcasts. Não esqueçam sempre, nós estamos com vocês para trazer conhecimento, credibilidade e maior confiança no mercado, seja financeiro quanto imobiliário. Gente, um forte abraço, mas antes disso, Alexandre, por favor, uma mensagem final e na sequência o Thiago para o nosso público. Então, novamente, agradecendo aqui, passa muito rápido, né? Quando o papo é bom, enfim, e tem bastante sinergia entre a conversa, né? E sinergia entre os mercados e que nós podemos trabalhar juntos, sim, e todo mundo ganhar com isso, os clientes, nós aqui e tudo mais. Então, foi bem legal. Passei uma boa oportunidade de investimento, uma oportunidade que, como eu falei ali, é uma oportunidade que ela chega rápida e ela termina rápida, ela tem o time certo. E para isso, procura o pessoal da MGC Imóveis, tá? Só um merchanzinho aqui. Com certeza. Então é isso, só agradecer mais uma vez. Obrigado, Thiago. Obrigado, Juliano. Né? Foi uma conversa bem bacana aqui. Perfeito. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação, pela conversa aqui, pelo convite em aberto, né? Acredito que esse mercado, tanto financeiro como imobiliário, tem muita coisa boa acontecendo nesse momento, tem muitas oportunidades boas acontecendo agora, vai melhorar muito mais ainda também, e quanto mais conhecimento a gente tiver agora, quanto mais a gente pensar e praticar e ir atrás sobre esse assunto, mais o nosso olhar vai estar treinado para enxergar essas oportunidades que vão aparecendo. Perfeito. Eu gosto muito de uma frase, né, que as pessoas não planejam falhar, mas falham por não planejar. O planejamento começa antes, então começa antes a estudar, começa antes a conversar, a ver... Porque daí sim, teu nível de entendimento e maturidade vai estar cada vez mais afiado para você salvar dinheiro ao longo do caminho. Que ao final esse é o nosso propósito, né? Salvar dinheiro, acumular e construir patrimônio ao longo do caminho. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mais uma vez, Alexandre e Thiago. E esse foi mais um episódio de Hoje, Os Especialistas, com Juliano Coleta. Mais uma vez, nos sigam, compartilhem, nos apresentem para todos e mandem suas dúvidas, por favor. Isso é muito importante. Assim nós traremos sempre profissionais de interesse de vocês com assuntos que vocês realmente desejam ter o conhecimento. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.